Conforme anunciamos a semana toda, a semana passada toda, nós abrimos hoje por 40 minutos, estarão no ar aqui nesta semana e segunda-feira próxima os principais candidatos a prefeito da cidade de São Paulo. Principais que eu falo são os que mais se destacam nas pesquisas apresentadas pelos órgãos especializados. Abre esta programação especial o senhor prefeito da cidade de São Paulo, candidato à reeleição, Fernando Haddad. Companheiro Tiago Berras. Pois não, Joseval. Amanhã, só lembrando, a gente tem que estar cumprindo a lei eleitoral, a lista completa. Amanhã estará aqui nos estúdios Marta Suplicy, do PMDB, na quarta João Dória Júnior, do PSDB, na quinta o Major Olímpio, do Solidariedade, na sexta Luiz Erundina, do PSOL, e na segunda-feira que vem nós fechamos as entrevistas com Celso Russomano, do PRB. Cada entrevista terá 40 minutos de duração e os candidatos vão responder as perguntas aqui dos jornalistas da Jovem Pan. A Vera Magalhães também já está aqui, além do professor Vila, de você, Joseval, e também dos internautas que falaram com a nossa reportagem nas ruas da cidade. Prefeito Fernando Haddad, nosso tempo já começa a contar a partir de agora, são 40 minutos. Bom dia, muito obrigado pela sua atenção. E eu já pergunto para o senhor vai se licenciar do cargo nessa reta final da campanha? Olha, eu não pretendo não, porque eu entendo que é absolutamente compatível você, estendendo a tua jornada claramente, né, porque a prefeitura ocupa 12, 14 horas por dia de qualquer pessoa, mas é possível no café da manhã, almoço e noite, você encontrar um espaço para fazer atividades como essa aqui. Não vejo incompatibilidade e vários prefeitos, governadores e presidentes conseguiram compatibilizar. Apesar dos pedidos, que eu respeito, mas eu entendo que não há necessidade. Então, falando sobre a agenda, aproveitando a sua ocasião, candidato, o senhor, ao longo de 2 anos, especialmente, que eu identifiquei sua agenda, o senhor trabalha pouco. Para uma cidade, a 7ª cidade mais populosa do mundo, a mais populosa da América do Sul e do Brasil, a sua agenda não representou, e eu fui lendo ela todo dia, compromisso com o trabalho. O senhor indignado, ao invés de trabalhar mais, o senhor falsificou a agenda e foi motivo, inclusive, do Ministério Público ter entrado com uma ação contra o senhor por uma prática de improbidade administrativa e tal. É inegável que o senhor trabalha pouco. Por exemplo, hoje, só para designar... Você vai terminar a tua pergunta? Ou... Vou, mas se o senhor deixar, se eu perguntar, né? Porque democracia é assim, a gente ouve e fala. O senhor fez uma série de agressões no Facebook, falsificando a sua agenda, e brincou com a falsificação da agenda, inclusive. Então a pergunta é, o senhor tem um problema emocional por não trabalhar? O senhor tem um problema físico? Porque é inegável, não é argumento, é fato que o senhor se dedica muito ao ofício de prefeito, né? Olha, Vila, é difícil respeitar o teu trabalho de jornalista. E eu explico por quê. Se você fizesse uma comparação de agendas, a minha, a do governador, a do presidente, a dos demais prefeitos, sim, mas não é o que você faz. Mas eu quero analisar a sua gestão. Você não perguntou? Você não falou que democraticamente? Sim. Então agora ouça. E você também está sendo processado por calúnia e difamação. Por quê? Por mim. Não recebi. Então faço questão publicamente dizer que isso é mentira, o que ele está dizendo é mentira. Eu já entrei no Ministério Público. Então, eu não recebi. Mas você receberá. E faço questão de me defender, porque quem caluniou o voto é o senhor. O senhor não trabalha. Mas você receberá. Com todo prazer, não faço questão. Ele está fazendo uma acusação, eu não posso ouvir isso de alegre para cima de mim, não. Você vai responder judicialmente. Vou responder, sim, como na democracia que eu defendo, que o senhor defende o projeto criminoso de poder. Você não está sendo democrático. Estou, sim, claro. Você vai respeitar? Vou, claro. Então você vai responder judicialmente? Responderei, sim. E essas acusações que você me faz há 2 anos, sim, você vai ter que provar na justiça. Está na agenda. Né? Você vai ter que provar na justiça. Lá provarei, sim. Todas as ofensas que você me fez, você vai ter oportunidade de demonstrar na justiça. Sim. Então, e caso condenado... Sim. Né, você já está me condenando, já? Caso condenado. Você tem dificuldade até com o português, não, eu tenho dificuldade. Gente, vamos continuar falando um pouco da eleição, prefeito. Não, eu quero que ele me responda. Pera um pouquinho, olha, o que é isso? Eu quero que o senhor me responda. Se você comparar a minha agenda com qualquer outro governante, coisa que você não faz... Não, mas eu não quero comparar a sua. Você se atém... Sabe o que você quer comparar a minha? Você quer interpretar uma agenda
sem ter ocupado nenhum cargo público na vida. Quer dizer que para analisar a agenda precisa ter exercido uma função pública? Você precisa, no mínimo, comparar as agendas. Mas o senhor não trabalha um período da manhã, por exemplo? O que eu fiz... Tem prova. Não existe isso. Tem, o que eu fiz, eu tenho ponto, Vila. O horário que eu chego na prefeitura e o horário que eu saio é registrado... É registrado o meu ponto. Sim. Coisa que você nunca fez. Sei. Foi verificar o horário que eu chego e o horário que eu saio. Você fica olhando aquilo. Sim. Quando eu recebo alguém, quando eu não recebo alguém, vejo o horário que eu chego e o horário que eu saio da prefeitura para falar da minha agenda. Claro. Você nunca vai fazer isso, sabe por quê? Porque você não tem o menor interesse em saber a verdade. O que você tem, o teu interesse é difamar e caluniar as pessoas que pensam diferente de você. Prefeito, o senhor participou ontem de um ato na Avenida Paulista. Vila, você vai responder juridicamente o senhor não trabalha. Gente, vamos continuar a entrevista, por favor, Vila, em respeito ao ouvinte. Você vai responder judicialmente por essa frase. Tem aqui, prefeito, por essa não ameace, não. Obrigado. O senhor não trabalha. Não, você não é uma ameaça. Prefeito, você já está sendo Vila, processado. por favor, vamos continuar. Prefeito, o senhor participou ontem de um ato na Avenida Paulista em que as pessoas que estavam no ato gritavam fora Temer, palavras de ordem como fora Temer, fora golpista. O senhor não verbalizou nada do gênero. Eu queria saber se o senhor acha que o governo de turno, o governo do presidente Michel Temer, ele é ilegítimo, ele é sim golpista. E nesse caso, a filha dele, Luciana Temer, é uma das suas secretárias. Eu queria saber se existe uma incompatibilidade entre uma coisa e outra e algum constrangimento pelo fato dela ser sua auxiliar e o senhor ter restrições ao governo do pai dela. Olha, eu acho muito medieval você julgar uma pessoa pela filha ou vice-versa. Isso na Idade Média acontecia. Você condenava toda uma família, todo um clã. A modernidade é caracterizada por você separar as responsabilidades. Cada um responde por seus atos. Se ela entendeu e ela está fazendo um excelente trabalho, que era o caso de permanecer no meu governo e apoiar a minha reeleição, eu acho que você tem que perguntar para ela por que ela tomou essa decisão. E você vai verificar o entusiasmo da Luciana com o trabalho que ela vem realizando na Prefeitura de São Paulo na área de assistência social. Trabalho muito valorizado por todas as entidades muito sérias que atuam há décadas na administração da Prefeitura de São Paulo, mediante convênios com a Prefeitura. Agora, o julgamento que eu faço do governo do pai dela também não é de caráter pessoal. O que eu entendo é que está havendo uma proposta de desmonte da Constituição de 88. A Constituição de 88 representou, depois da ditadura militar, um pacto social que consagrou direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. É disso que eu estou falando. Quando eu vou para Paulista, quando eu vou para o Grito dos Excluídos, eu vou defender aquilo que eu ajudei a construir, ainda como estudante da Faculdade de Direito, que foi para a rua gritar por direta já e gritar por uma Assembleia Nacional Constituinte que culminou justamente com o Pacto de 88. É esse pacto que está, nesse momento, que está sendo, na minha opinião, desmontado por um governo que não foi eleito. Ou, se foi eleito, não foi eleito com essa agenda. Então, das duas, uma. Ou não se reconhece legitimidade no atual governo, ou se reconhece, mas no mínimo tem que se concordar que a agenda de 2014 não era a agenda do desmonte dos direitos sociais. Prefeito Haddad, os demais candidatos têm dito que, se eleitos, vão acabar com aquela velocidade de 50 quilômetros nas marginais e voltar ao que era. O senhor acha que errou nessa questão? Se começasse de novo, o senhor não faria isso? Olha, se eu errei, a Organização Mundial da Saúde errou, a ONU errou, porque essa é uma diretriz internacional. Todas as cidades civilizadas do mundo estão colocando a vida acima de qualquer outra questão. Veja bem, eu vou fazer uma conta rápida aqui. Se você andar 10 quilômetros todos os dias na marginal, a diferença entre andar a 50 por hora ou a 60 por hora é de apenas 2 minutos. 2 minutos. Só que a redução de acidentes que você consegue é tanta que o trânsito acaba melhorando ao invés de piorar, como de fato aconteceu. Você sabe que ali, nas marginais, o número de acidentes com vítimas caiu nada menos do que 37%. Isso em apenas um ano. O número de mortes na cidade de São Paulo
que era de 1.249, caiu para 965 em apenas 12 meses. Ou seja, se você não colocar a vida acima disso, você vai causar um problema grave. Não é só um problema grave do ponto de vista do trânsito, é da saúde pública. Então, o que todos os especialistas consagrados internacionalmente recomendam é que, com essa medida, você melhora o trânsito e melhora a segurança no trânsito. Uma coisa está ligada à outra. Então, não é por outra razão que as grandes metrópoles civilizadas do mundo, todas, sem exceção, estão adotando medidas de segurança no trânsito. O senhor acaba de dizer que, se reeleito, isso será mantido, evidentemente. Sem dúvida. São Paulo subscreveu compromissos internacionais com redução de mortes e feridos no trânsito. Deixa eu te dar um outro dado que talvez as pessoas não tenham essa informação. Nós tínhamos cerca de 600 vítimas por semana no trânsito de São Paulo, feridos, e 20 mortes por semana na cidade de São Paulo. Você já parou para pensar o que são 20 pessoas morrerem por semana e 600 ficarem feridas toda semana na cidade de São Paulo? Isso está caindo drasticamente na cidade de São Paulo e está caindo agora. Está caindo de 1 ano para cá, de 2 anos para cá. Esse movimento tem que continuar. Sabe quem morre atropelado na cidade de São Paulo? São idosos, que às vezes levam um pouquinho mais de tempo para atravessar a rua. Sabe quem morre entre ciclistas, motociclistas e condutores? É o jovem. Prefeito, e esses o perfil dados? É o jovem. Então, se a gente e os dados segundo os quais houve essa redução também em outras cidades que não fizeram a redução da velocidade, que seria mais um dado socioeconômico de pessoas usando menos carro e o trânsito mais travado, e aí isso seria uma coisa mais ou menos generalizada também em outras capitais que não fizeram a redução os dados que a redução drástica que houve, só houve em São Paulo. E mais, São Paulo era o 7º pior trânsito do mundo, medido por uma empresa holandesa, a maior produtora de GPS, que é a TomTom. Nós éramos o 7º pior trânsito. Hoje, candidato? você permita, eu só Claro, mas eu tenho uma questão. Nós éramos o 7º pior trânsito. Nós estamos na 58ª posição. Aí você vai alegar, não é a crise? Não tem esse efeito crise, prefeito? Então vamos lá. Por que Rio de Janeiro, por que Salvador e por que Recife continuam entre os 10 piores trânsitos do mundo, sendo que São Paulo caiu da 7ª para a 58ª posição? Se fosse a crise, teria melhorado no Brasil inteiro. E isso não aconteceu. Tá, candidato, é o seguinte, vamos pegar os dados, é importante para o nosso ouvinte, afinal a gente está aqui para não ser chapa branca de ninguém, e o senhor disse que morria 20 por semana em São Paulo, significa que cerca de 3 morriam por dia, morriam por ano 1.080 pessoas. Eu duvido que esses dados são verdadeiros. Eu queria que me apresentasse o Instituto Médico Legal aqui em São Paulo, que identificasse os 3 que morriam, cerca de 3 por dia. O senhor disse que morria 20 por semana, a semana tem 7, cerca de 3 Quase 4 por dia. Por dia, na verdade. Vira. Quase 4 por dia. Eu acho que esse dado é exagerado, né? Porque 4 por dia dá mais de 1.000 por ano. Eu identifiquei isso aqui no Jornal da Manhã quando foi divulgado esse dado antes da redução de velocidade que foi feita. Mas vamos deixar essa questão de lado. Mas é importante essa questão, porque são dados do governo do Estado. Mas eu duvido que... Você duvida do governo do Estado? Não, eu duvido desse dado. Eu quero ver se esse dado é do governo do Estado e do Instituto Médico Legal. Repito. Não, eu quero ver... O dado não importa, pode ter sido de Jesus Cristo, mas não bate... Mas você duvida até de Jesus Cristo. Pelo jeito você duvida de tudo. Se eu existo, né? Já disse alguém. Então, um certo francês, mas deixando isso de lado, a questão toda é o seguinte, eu queria... Minifavelização. É uma coisa que você fez referência à filha do presidente. É que é importante você lembrar o teu ouvinte... Claro. De que os dados são repassados para a prefeitura. Perfeito, nós vamos Os dados não são da prefeitura. Tá, ok, vamos Eles pegar são repassados para a prefeitura. Perfeito. Pela Polícia Militar, que faz os boletins de ocorrência. Mas perfeito. Então, se você tem dúvida sobre o dado, você tem que arguir o governo do Estado. Nós vamos ver isso daí, perfeito. Mas vamos falar da minifavelização horizontal e vertical. Entra com uma lei, você tem a lei de acesso à informação. Eu sei. Você pode entrar com uma lei em relação ao governo do Estado, coisa que certamente você nunca deve ter feito. Não, eu devo ter feito. Você vai ter, eles vão ter que te informar o dado certo, sei, isso porque é crime de responsabilidade informar a imprensa
erradamente. Perfeito, mas eu vou fazer. Inclusive, eu abri a sua agenda dia 17, 18 de agosto. O senhor começou a trabalhar 12h30 para almoçar. Tá aqui. Então, depois a gente vai ver. Tu tá aqui. Nós vamos ver. Eu não tenho problema com justiça. Vamos a mini-favelização. Chega a ser ridículo esse teu comentário. Ridículo é não trabalhar. Mini-favelização. Você acredita que algum dia da minha vida eu cheguei no almoço na prefeitura? Mas tá aqui. Vá lá, pega o dia que você quiser. 17 de agosto, pode consultar o vídeo. Mas deixa isso de lado agora. Nós vamos discutir isso na justiça com o maior prazer. Vamos discutir mini-favelização. Respeita o teu ouvinte. É ridículo. Eu tô respeitando. Eu tô respondendo. É um desrespeito. Não, eu tô dizendo que é mentira. A sua afirmação é mentirosa. Mas eu quero perguntar sobre a mini-favelização. Pergunta, professor. Os prédios invadidos, quer dizer, a mini-favelização, de um lado, ela vertical e horizontal. As calçadas, aqui mesmo, na Parque Trianon, todas ocupadas. Hoje mesmo passei, tem acho que 8 ou 10 pessoas no trecho da Peixoto Gomide entre a Santos e a Paulista tal. A pergunta que eu faço é a seguinte: já que foi elogiado o trabalho da secretária da prefeitura, agora, minutos atrás... Luciana Temer, isso, foi elogiado o trabalho dela. Eu acho que esse é um dos trabalhos que deveriam ser menos elogiados, porque a cidade nunca tanta gente dormiu na rua e nunca teve tantos prédios invadidos, e que hoje prédios que as pessoas alugam. A imprensa denunciou, invade e depois cobra aluguel, geralmente de africanos, pessoal que vive em situação extremamente difícil, etc. Tal. Como é que fica? Por que a prefeitura está... E é inegável, nunca a cidade teve tanta gente morando na rua como agora. Como é que o senhor explica isso? Olha, se você pegar o que aconteceu 3 meses atrás, houve um movimento muito forte por parte de alguns grupos organizados para que as pessoas deixassem de frequentar os albergues da prefeitura. Hoje nós estamos com 2.000 vagas ociosas. Mas quem defende esse absurdo de não deixar ir no albergue? Se você quiser, eu posso te apresentar. Sim. Você parece que é pesquisador. Você pode fazer essa pesquisa de campo. Não, parece sim. Eu acho que eu tenho títulos, trabalhos acadêmicos. É importante você verificar que hoje, na cidade de São Paulo, apesar de nós termos batido o recorde na abertura de vagas de acolhimento na cidade, e é a Luciana que fez esse trabalho, abriu mais de 2.600 vagas novas na cidade de São Paulo. Hoje nós estamos com ociosidade nos nossos albergues. Havia um trabalho de zeladoria que foi contestado e que precisa ser repactuado, que é o trabalho de desfazimento desses pequenos assentamentos que existem na cidade. Houve muita contestação por parte, sobretudo da Defensoria Pública, sobre a forma de desfazer. O que nós estamos fazendo? Nós estamos repactuando, inclusive com o primeiro comitê de população em situação de rua eleito na cidade de São Paulo, nós estamos repactuando o trabalho de zeladoria. É difícil, é um trabalho que tem que ser refeito, porque foi desfeito o pacto que existia anteriormente, e para nós voltarmos a estimular as pessoas a frequentarem os locais de acolhimento da prefeitura, nós vamos ter que ter um trabalho de muita paciência com o morador de rua e de muito convencimento, porque houve uma contestação, nós acolhemos essa contestação porque havia dúvidas, inclusive, sobre se havia ou não violação de direitos humanos, e nós estamos retomando esse trabalho com toda a cautela, porque nós não queremos que aconteça com a guarda o que acontece todo dia com a polícia militar, que é acusações de violação de direitos humanos recorrentes. Nós não queremos que a nossa guarda passe por isso. Então houve efetivamente uma suspensão do serviço que era feito nos moldes que era feito, e hoje o trabalho é muito mais custoso para a prefeitura. Mas eu prefiro assim, fazer um trabalho mais lento e repactuado do que sofrer, a guarda vir a sofrer acusações como sofreu 90, 120 dias atrás. Bom, a nossa série de entrevistas com os principais candidatos à prefeitura, nós temos a transmissão ao vivo pelo site da Jovem Pan, também pelo YouTube, pelo Facebook. E, prefeito, justamente sobre moradores de rua, chega agora uma pergunta de um internauta. Essa pergunta foi colhida nas suas, com imagens também. Vamos acompanhar. A respeito dos moradores de rua, que a gente está trabalhando, eles ficam pedindo, atrapalha até nossos comércios, entendeu? Fica enchendo em volta da barraca, e eu gostaria de saber o próximo prefeito, como é que vai fazer, se vai dar solução nesse problema. Bom, a pergunta é quase a mesma. Eu volto a insistir. Nós tínhamos um processo que envolvia zeladoria com o respaldo da Guarda Civil Metropolitana, que promovia o desfazimento desses assentamentos.
né? E não permitia remontá-los. Isso foi questionado pela Defensoria Pública, foi pactuado um novo decreto de abordagem, houve até acusações de violação de direitos humanos, e nós estamos retomando com muita cautela, porque nós não queremos que nenhuma prática da Prefeitura seja considerada uma prática higienista por parte de quem quer que seja. Agora, reconheço, não é fácil você desmontar esses assentamentos e impedir o reassentamento sem que haja uma pactuação, porque o risco de violência é muito grande nesses casos. Prefeito, em 2012 a sua campanha, a propaganda, vendeu a ideia de um homem novo que iria mudar São Paulo. O senhor foi eleito contra adversários aí que já tinham disputado muitas eleições, o senhor um novato na época. O ex-presidente Lula teve um papel muito importante na sua eleição. Agora, depois de todos os problemas que houve, depois do impeachment, o PT está um pouco ausente da campanha e o ex-presidente Lula, embora ainda esteja influente nos bastidores da sua campanha, não tem aparecido na TV e não tem aparecido muito em agendas de rua. Eu queria saber, o senhor está escondendo, o PT está escondendo o ex-presidente Lula na campanha? Eles vão aparecer de uma maneira mais incisiva daqui para frente? Olha, o presidente Lula tem participado na medida do seu desejo, né? Ele está sempre convidado, ele participou de 2 ou 3 eventos nossos, em função da sua própria agenda, e está sempre convidado a participar. Tem nenhuma intenção de esconder a pessoa que me nomeou ministro da Educação e que promoveu a maior inclusão educacional da história do país, sobretudo educação infantil, educação inclusiva, educação profissional, educação superior. Pega o meu legado no Ministério da Educação, compara com qualquer outro ministro de qualquer época da história do país. Gustavo Capanema também. Inclusive o Gustavo Capanema. Vida, pega os indicadores. Meu Deus. Pega os indicadores, qualquer que sejam eles. Inclusão do pobre na universidade, do negro da universidade, da pessoa com deficiência nas escolas, a expansão das creches e pré-escolas no país, a revolução na educação profissional com a entrega de 400 escolas técnicas no interior do país. Tudo isso foi feito no meu período. Como é que eu vou esconder uma pessoa que me permitiu fazer tudo isso pela educação? Ainda nessa linha, na campanha atual, o senhor tem dito que faz diferente. Esse é o slogan novo. Ele é diferente, faz diferente. Até o H do seu nome tem um sinal de diferente estilizado. No entanto, o Datafolha aponta que só 17% acham seu governo ótimo ou bom. Onde está esse gap? Por que a população não reconhece essa diferença? Por que ela não reconhece essa boa gestão? O que aconteceu entre a expectativa e a realidade, prefeito? Olha, o mesmo Datafolha diz que quase 60% das pessoas sequer viram o programa eleitoral. A mesma pesquisa. Outra coisa importante, Vera, a salientar, por mais respeito que eu tenho a institutos de pesquisa, às vésperas da eleição de 2012... eu estava em terceiro lugar, muito longe do segundo. Né? Há 4 dias da eleição, eu estava com 19%. 4 dias depois, eu tive 29% dos votos. Agora o senhor é o prefeito, é conhecido e está em quinto. Mas o meu trabalho, acho que é pouco conhecido. Né? Por que é pouco conhecido? Porque a gente gastou pouco em publicidade, porque o noticiário foi tomado pela crise nacional desde 2013, porque se discutiu muita ciclovia e poucas obras. Eu fiz 45 obras viárias na cidade de São Paulo. Todas as obras viárias prometidas em 2012 estão entregues. Vamos pegar, a Estrada do Alvarenga está duplicada, a Belmira Marim está duplicada, a Nordestina está duplicada, a Inajar está entregue, a Curva do S, a Estrada de Taipas com a Raimundo Pereira, a Inácio Monteiro, a Abel Tavares, o Binário Santo Amaro, o Binário Mboimirim, tudo isso está entregue. Eu agora estou mostrando, né? Com menos tempo de TV, com menos tempo de campanha. E outra coisa que é... Mas a própria prefeitura não deu... Só concluindo. Outra coisa que também é importante salientar é que, para o bem e para o mal, nós temos 3 prefeitos concorrendo nessa eleição que pertenceram ao mesmo partido. Isso não aconteceu em 2012 também. Em relação à ênfase... Há uma série de questões a enfrentar. E eu não nego a dificuldade de mostrar o trabalho que eu fiz. Quem é que sabe que São Paulo conseguiu o grau de investimento por causa do trabalho que eu fiz nas finanças da cidade? Quem é que sabe que a dívida de São Paulo hoje é 1/3 da que era quando eu recebi? Só falava em dívida impagável, quando o senhor esteve aqui em 2012, nesse estúdio. Era impagável.
A dívida de São Paulo chegou a 72 bilhões. Mas houve uma renegociação que valeu para todas as prefeituras e os estados, que o senhor capitaneou, é verdade. É uma renegociação que fui eu que consegui. Não foi nenhum outro prefeito do país. Quem foi para o Congresso Nacional, passou 2 anos lá dentro, conversando com os líderes de todos os partidos, fui eu. Esse trabalho aqui não aparece na minha agenda, mas apareceu no Congresso Nacional com uma lei complementar aprovada por unanimidade por todos os partidos. O maior legado que um prefeito vai deixar para São Paulo, dívida de 72 milhões, cair para 28. Falando em legado, prefeito, as centenas de reuniões que eu fiz em Brasília para conseguir a redução da dívida em 2/3, isso não foi alvo de comentário por nenhum órgão de comunicação. Mas eu estou com a alma leve. Isso saiu em várias matérias, prefeito. Pelo amor de Deus. Até hoje, o segundo principal jornal da cidade de São Paulo, se não for o principal, não deu a notícia de que nós conseguimos o grau de investimento da FIT. É a primeira vez na história da cidade que ela obtém o grau de investimento. Isso não saiu publicado num dos principais jornais da cidade de São Paulo. Sim, candidato, a sua rejeição realmente, bater 46% rejeição depois de 4 anos de mandato, não é fácil conseguir isso, é quase que um êxito. Mas vamos perguntar Cracolândia. Que coisa terrível como a Cracolândia, terrível para as pessoas que estão lá, né, sofrendo, terrível para os moradores, terrível para os comerciantes. O senhor levou até o príncipe Harry a visitar a Cracolândia. Seria como se o senhor visitasse Londres e ele, o próprio príncipe ou a rainha, o levasse a uma zona deteriorada da cidade. Isso nunca ocorre e tal. Quer dizer, foi uma bela apresentação da cidade. Os braços abertos, tudo encaminhado pela prefeitura, pelo relato que nós acompanhamos, quem passa lá, eu passo na região, é uma tragédia, tudo fracassou. Quer dizer, por que fracassou o programa da prefeitura em relação à Cracolândia? Eu vou te encaminhar um estudo internacional feito pela Open Society. Sim. Talvez você conheça. Sim. Open Society? Já foi citado aqui, inclusive tem matéria da imprensa sobre isso. Mas a Open Society é uma ONG a mais prestigiada no combate a drogas do mundo. Ela é bancada pelo um mega investidor, George Soros, que financia estudos específicos. Ela considerou o Braços Abertos o caso de maior êxito do mundo em redução de danos. 2/3 dos beneficiários reduziram drasticamente o consumo de crack. Dos 500 beneficiários que estão acolhidos em hotéis alugados pela prefeitura e recebem tratamento médico, 2/3 comprovadamente por essa ONG, que é uma avaliação externa, repito, 2/3 reduziram drasticamente o consumo de crack. Mas o número de pessoas aumentou, e né? mais. Candidato, não para de crescer, ninguém pode passar uma zona liberada. Como se fosse nós fizemos o primeiro censo que nós fizemos assim que assumimos, dava conta de 1.500 pessoas transitando pela região da Luz. Hoje nós temos 500 pessoas. Cracolândia é 1/3 do que já foi. Agora tem uma crítica que você, obviamente, talvez possa entender, que é a seguinte: de fato, a droga chega. A droga chega na Cracolândia, tijolos de crack. Mas a responsabilidade pelo combate ao tráfico não é da prefeitura. A responsabilidade pelo tratamento das pessoas, sim, é da prefeitura. Tem gente no governo do estado que pede para fiscalizar as fronteiras secas do Brasil. São mais de 9.000 quilômetros. Essas mesmas pessoas não conseguem evitar que tijolos de crack cheguem num quarteirão. Agora, nós estamos fazendo o nosso trabalho com repercussão internacional. Nós já mandamos várias delegações mundo afora apresentar os resultados extraordinários do programa Braços Abertos, atestados por uma ONG acima de qualquer suspeita, financiada por um mega investidor internacional preocupado com a questão da redução de danos. Obrigado, Vila, pela pergunta. Prefeito, eu também ando em São Paulo. A Eliseu de Almeida, que é uma via importante que vai lá para o Embu das Artes, está sendo recapeada. A Guarapiranga acaba de ser recapeada, mas ela esteve destruída há 4 anos. Por que o senhor demorou tanto para recapear? É pela proximidade da eleição? É mais importante para o candidato? O que houve? Por que demora tanto? Olha, nós estamos enfrentando, Joseval, a maior crise econômica da história da cidade. Nenhum prefeito conviveu com recessão durante 4 anos. O PIB brasileiro caiu 5% no quadriênio 2013-2016.
E apesar disso, eu vou bater recorde de investimento na cidade de São Paulo. Eu vou fechar o quadriênio com 17 bilhões de reais de investimento. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo 3 hospitais gerais. Um já entregue, o de Parelheiros quase pronto, o da Brasilândia em obras. Eu estou fazendo 14 Novos Céus, além do já entregue em Heliópolis. Eu entreguei 33 hospitais dia da rede Oracel. Nas ruas esburacadas. Ué, você o senhor recapiou. Eu estou falando para você que eu escolhi algumas prioridades. Que demorou? Olha, você está citando o trabalho que está sendo feito, né? Não, acaba de ser feito. Na Zona Sul, Eliseu tá na Zona pronto, Sul, Guavirituba, Guarapiranga, estamos recapeando tudo ali, né? Na Zona Oeste. Sim, mas teve 4 anos destruída. Eu passo lá de vez em quando, nossa senhora. Mas tá ficando boa, não tá? Mas por que demora? Por que o senhor faz isso às vésperas da eleição? É isso que eu quero saber. Não é às vésperas da eleição. É terceirizado o serviço. Para você... Olha, o Kassab, vou te dar um exemplo. O Kassab prometeu 3 hospitais. Não conseguiu comprar o terreno do primeiro. Eu tô com um hospital entregue, um quase pronto e um em obras. Eu escolhi prioridades. As minhas prioridades foram escolhidas. Eu escolhi a prioridade de entregar Novos Céus, 410 creches já abertas. Eu entreguei 2 creches por semana na cidade de São Paulo. Nunca isso foi feito na história da cidade. Mas, prefeito, ano passado o senhor dizia que não ia conseguir cumprir as metas de creche. O senhor falava em 243, não é isso? O senhor conseguiu cumprir mais? Não, eu abri eu entreguei dos 410 creches. 410 creches. Agora, nós tínhamos uma meta de 150 mil vagas de educação infantil e nós vamos chegar a 105 mil. Com essa recessão monstruosa, eu fui o prefeito que mais abriu vaga de educação infantil. Agora, eu estabeleci prioridades. Entre deixar uma criança fora da creche e fazer outra coisa, eu fiz isso. Porque eu sei o papel da educação, né, na vida de uma família. Então, quem fez mais, fez 60 mil. Eu fiz mais de 100. Prefeito, hoje o Estado de São Paulo diz que vários contratos vão ficar aí para ser renegociados pelo eventual novo prefeito. Pode ser o senhor ou pode ser um de seus adversários. O senhor fez isso porque era uma briga muito ruim para comprar às vésperas da eleição. Por que vão ficar 3 bilhões em contratos para ser renegociados logo que o próximo prefeito assumir? Isso não é uma falta de planejamento da gestão? Não, porque eles não estão vencidos. O único contrato que está vencido é o que ficou parado no Tribunal de Contas por mais de 1 ano. E depois que o Tribunal de Contas liberou, eu falei que não ia fazer o que os prefeitos em geral fazem. Sair correndo assinando contrato bilionário com uma eleição, às vésperas de uma eleição. Inclusive, essa mesma matéria que você citou, consultou alguns especialistas sérios, e infelizmente nem todo é sério, mas esse era sério, dizendo que foi muito prudente da minha parte. Só são sérios os que elogiam? Não, nesse caso é um que nem sempre elogia, mas é sério. Dizendo que eu fui muito prudente em respeitar o calendário eleitoral e não sair correndo assinando contrato bilionário no apagar das luzes de um governo. Coisa mais fácil do mundo, mas essa licitação do ônibus vem desde o início da gestão sendo rediscutida, né? Não. E a varrição vai ficar para o início do próximo mandato, vencendo, né? O contrato de varrição tem 1 ano que eu posso prorrogar, a iluminação pública tem 1 ano que eu posso prorrogar. Tem nada a ver isso. Não está vencido o contrato. O contrato importante é o contrato vencido. O único vencido que você mencionou é o contrato do ônibus, que ficou 1 ano parado no Tribunal de Contas. Ele liberou há um pouco mais de 1 mês. Eu não ia fazer uma licitação no último semestre do meu governo que vai impactar os próximos 15 ou 20 anos da administração. Mas o senhor já não tinha o modelo e ele já não reduzia o que a prefeitura tem de pagar de subsídio? Então não seria um bom legado? O edital foi liberado há 1 mês. Eu acho uma irresponsabilidade isso. Mas por que o senhor tem a caneta, prefeito? O senhor tem mandato até o fim do ano, o senhor pode fazer, o senhor tem delegação para isso. Eu posso fazer e tomei a decisão... Se reduzisse o valor, seria bom. E tomei a decisão de aguardar 2 meses para fazer, depois do resultado eleitoral. Okay. Pelo que eu fui elogiado pelos especialistas consultados pelo próprio jornal. Eu acho que a responsabilidade de um gestor não é ficar assinando a contrato no apagar das luzes do seu mandato. Às vezes é bom, muita gente usa isso, inclusive com fins escusos. Não é o meu caso. Candidato, tem mais uma pergunta dos nossos internautas. Estamos ao vivo também por imagens no site da Jovem Pan, no YouTube e no Facebook. Mais uma questão sobre creches, voltando a esse assunto importante.
Como poderia melhorar a situação das creches públicas? Meu filho vai a uma creche conveniada e ainda que uma das melhores dentro da Zona Sul, onde eu moro, tem várias carências. As crianças têm horas de siesta, mas elas não têm cama, berço para dormir, elas dormem num colchão, os pais têm que providenciar cobertores, algumas coisas que poderia melhorar. Prefeito, isso não devia ser oferecido mesmo sendo uma creche conveniada? Sim, e eu até vou verificar de que creche ela está falando. Porque eu te digo a verdade, eu inaugurei 410 creches na cidade de São Paulo. É um recorde comparando com qualquer outro prefeito. 410 dá 2 creches por semana. Um mandato tem 408 semanas. Eu já superei essa marca. 410 creches abertas. Eu te digo com segurança, eu teria tranquilidade em matricular um filho, um neto meu, numa creche pública conveniada da cidade de São Paulo. Ela é tranquila. Dá para melhorar? Tudo dá para melhorar na vida. Nós podemos melhorar. Ela passa 10 horas por dia na creche, ela é cuidada por profissionais motivados. É uma alegria visitar uma creche da Prefeitura de São Paulo. Candidato, não, então tudo bem, pode concluir. Não, eu fico bastante feliz quando eu visito. Infelizmente não consegui inaugurar as 410, né? Mas eu inaugurei pelo menos uma por semana. Candidato, vamos a São Paulo real. A São Paulo que a gente vive, não a da televisão, inclusive de qualquer dos candidatos. Mas 410 creches são reais. Vamos ver. O endereço está no meu site de campanha. Porque me perguntaram outro dia, Haddad, não é possível abrir 2 creches por semana. Isso nunca aconteceu. Sabe o que eu pedi para o pessoal da campanha fazer? Colocar o endereço das 410. Perfeito. Então quem duvidar, tá lá o endereço. Você visita. Vou. Inclusive... Sai daqui um dia. Eu saio sempre. Eu conheço muito bem São Paulo e conheço muito bem sua agenda. Nós vamos disputar na justiça, porque eu tô com vários dias aqui, tranquilo. Mas vamos deixar isso da agenda. Nós vamos, vai ser muito bom na justiça mostrar a sua agenda. Vai ser para mim um enorme prazer. Vou ficar muito satisfeito. Faltam 5 minutos. Eu queria perguntar sobre o Teatro Municipal. Corrupção no Teatro Municipal. Como é possível... até no Teatro Municipal estavam roubando dinheiro. Eu estou falando das coisas da esfera da prefeitura, não do governo do estado, do governo federal, que todos têm seus problemas. Estou falando já que a eleição é para prefeito da capital. Como é possível estarem roubando dinheiro e teria, segundo o que diz, ter sido informado, quando começaram a ocorrer os problemas, o prefeito teria sido informado e haveria suposto envolvimento de secretário. Houve todo um diz, sim ou não, desmentidos e tal. Mas a pergunta é, como é que foi a ação da prefeitura em relação à questão do Teatro Municipal? Obrigado pela pergunta, Vila. Bom, São Paulo é referência no Brasil hoje no combate à corrupção. Nós recuperamos da Operação Água Espraiada, gestão Maluf e Pita, já recuperamos dinheiro em caixa, 145 milhões de reais. Da máfia do ISS, gestão Serra Kassab, já recuperamos 151 milhões de reais. Soma em dinheiro recuperada, 296 milhões de reais em caixa. Não estou falando que é previsão, em caixa. Além disso, Vila, nós temos 330 milhões de reais em imóveis bloqueados de funcionários públicos corruptos já demitidos a bem do serviço público. São mais de 600 milhões de reais, portanto, recuperados de administrações passadas. Quem pegou a corrupção do Teatro Municipal? A minha gestão. Foi a minha controladoria que descobriu desvio de 15 milhões e já bloqueou o bem dos 2 envolvidos, Herência e William Naked. Esses 2 corruptos confessos já estão com os bens bloqueados e vão devolver centavo por centavo do que roubaram. O maestro, ele não está... a situação dele não tem nada a ver com o recurso desviado. Ele está sendo investigado pelo Ministério Público por tráfico de influência em relação ao seu agente no exterior. Isso está sendo numa coisa apartada. Não envolve o desvio de 15 milhões a que eu me referi. Quem bloqueou os bens foi a minha administração, a minha controladoria. Então eu tenho a felicidade de terminar a gestão com 600 milhões recuperados, 296 em caixa, e os 15 milhões, que foi o único caso
apurada em 4 anos, nós fomos diligentes para demitir tempestivamente e bloquear apartamentos, carros e conta bancária dos envolvidos. Cada centavo vai ser devolvido para o Teatro Municipal. Faltando um minuto e meio, tá, Vera? Tá ok. Seus adversários lançaram uma espécie de brincadeira meme, apontando discrepâncias entre a sua propaganda e a realidade da cidade, que também aparece nessas pesquisas. O senhor atribuiu muito à falta de comunicação do governo. O senhor não faz nenhum meia-culpa, prefeito? O senhor não acha que deixou de entregar alguma coisa que o senhor prometeu na campanha? O senhor não acha que tem alguma área em que o senhor não entregou o que precisava para que haja essa discrepância tão grande? Só a comunicação explica? Diante da maior crise vivida na história recente de São Paulo, bater recorde de investimento e reduzir a dívida a menos de 40% do que eu recebi, sem dar calote em ninguém, porque todos os meus antecessores deram calote no pagamento de precatórios, eu acho que é uma realização importante que o futuro vai julgar. Se vai dar tempo ou não de eu explicar na campanha eleitoral, são outros 500. A gente sabe que o calendário eleitoral é um e o julgamento da história é outro. Eu estou bastante tranquilo em relação ao trabalho que eu fiz nessas áreas todas. Vou defender a minha gestão, como defendi no Ministério da Educação. Hoje tem vários livros publicados sobre a minha passagem pelo MEC. E eu tenho certeza que o legado que eu vou deixar para São Paulo é muito importante. Ele é acadêmico ou ele é de gestão, esse legado, a seu ver? Ele vai ser mais um legado acadêmico? Não, o seu, na sua gestão. A gestão da cidade. De gestão da cidade. Reduzir 60% a dívida sem dar calote e bater recorde de investimento, olha, vamos combinar, num momento desse, dramático da vida nacional, tem governador aí dando com moratória, sem conseguir pagar a dívida com a União. Todos os governadores estão em moratória com a União. Todos, sem exceção. Os municípios não estão pagando salário. Agora, obviamente que a situação é muito conturbada no país, com o PT, em São Paulo, não nego nenhuma dificuldade, mas eu estou bastante tranquilo com o trabalho que eu fiz e, obviamente, que eu gostaria de ter feito muito mais, mas estou bastante tranquilo com o trabalho que eu fiz e que eu vou apresentar até o dia da eleição. Prefeito Fernando Haddad, muito obrigado pela sua presença na Rádio Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Muito obrigado. Muito obrigado.